de volta, você está no Bloco da Escola, eu sou Cristiane Guiô. Já passaram por aqui Edmilson Machado, já passou Márcio Costa e agora é a vez do professor Paulo Henrique Pegas. Pois é, tá imperdível, pessoal. Ele gravou um vídeo respondendo 4 perguntas muito esclarecedoras. Eu vou colocar aqui para vocês, mas primeiro eu vou passar para vocês as 4 perguntas que foram feitas a ele para você entender porque o que ele está respondendo nesse vídeo. Pergunta de número 1. A reforma tributária garante mais justiça fiscal ou ainda há discussões no sistema? Segunda, quais são os principais pontos de divergência entre os estados, municípios em relação a essa reforma? Terceira, como a nova estrutura tributária pode impactar o consumo e o custo de vida da população, hein? E a quarta pergunta que o professor Pegas responde pra gente: há riscos de aumento de carga tributária total, mesmo com a premissa de simplificação? É o que você vai assistir agora, todos nós assistindo agora aqui no Instagram da Ascom RJ. É com você, professor Paulo Henrique Pegas. Tudo bem? Alegria! Aqui fala o professor Paulo Henrique Pegas, você aí da Ascom, e aí o Carnaval. Bom, o Carnaval e a reforma tributária. Vamos lá, responder 4 perguntas para bater um papo sobre a reforma tributária nesse período de Carnaval de fevereiro para o início do mês de março de 2025. Primeiro, a reforma tributária garante mais justiça fiscal ou ainda há distorções no sistema? Bom, eu vejo uma reforma para corrigir as enormes injustiças que tem o Brasil do ponto de vista de desigualdade de renda, de redistribuição de renda. A reforma não deve ser no consumo de bens e serviços. Pelo contrário, ela deve reduzir o valor arrecadado nos impostos sobre preços, né, sobre produtos e serviços, que hoje leva a um percentual de 15% quase do nosso PIB, e carrear, direcionar os recursos para a tributação sobre patrimônio e renda, principalmente pessoal, porque ali é que você consegue ter uma maior justiça fiscal. A reforma do consumo aprovada, ela tem aspectos positivos, né? Ela tenta calibrar alíquotas menores para produtos essenciais, ela tenta cria, na verdade, um modelo de cashback para reduzir para alguns milhões de brasileiros que estão inscritos no CAD único, né? A devolução de uma parte do imposto, em torno de 1/3 do total do imposto pago na compra dos bens e serviços dessas famílias. Então, ela traz alguns aspectos positivos do ponto de vista de justiça fiscal, mas não é o melhor caminho a reforma do consumo para você fazer justiça fiscal, tá bom? E o ideal seria que isso fosse feito na reforma da renda, que deve ser encaminhada a partir do mês de março aí pelo governo para o Congresso para debate e talvez aprovação ainda em 2025, tá? Segunda pergunta: quais são os principais pontos de divergência entre estados e municípios em relação à reforma tributária? Bom, friamente falando, estados e municípios passarão a fazer um compartilhamento inédito na história, atenção, inédito na história de 130 e tantos anos de república no Brasil, né? Pela primeira vez na República Federativa Brasileira, estados e municípios passarão a compartilhar a competência tributária para cobrar um imposto, o imposto sobre bens e serviços, né, que ele terá uma parcela da União, uma parcela dos estados e outra parcela dos municípios. A União tem a contribuição de bens e serviços. É um outro tributo que, embora tenha uma lógica idêntica ao IBS, mas é competência dela somente. Os estados e municípios não. Eles compartilharão o imposto sobre bens e serviços de forma integrada. O comitê gestor irá organizar a distribuição desse dinheiro
para o local, estado, município, no qual ocorreu o consumo do bem ou então o uso do serviço. Talvez aí possa ter alguma divergência, né, na estruturação do comitê gestor, na definição, por exemplo, de quem vai fiscalizar o quê, qual o alcance da fiscalização do Estado, qual o alcance da fiscalização dos municípios, né? Como será feita a cobrança, a execução desse tributo. Aí sim tem algumas divergências, eu não chamo nem de divergências, né? São pontos de debate e que o projeto de lei complementar 108, que está no Congresso Nacional, pretende resolver ao ser aprovado, certamente até a metade desse ano, tá bom? Então eu vejo mais convergências do que divergências entre estados e municípios em relação à reforma tributária, porque eles compartilharão, repito, um imposto, né, de forma totalmente integrada. Terceiro, como a nova estrutura tributária que vai ser criada no Brasil, né, como ela pode impactar o consumo e o custo de vida da população. Aqui eu vejo essa reforma tributária já aprovada, a Lei Complementar 214 de 2025 e a Emenda Constitucional 132 de 2023, vejo de forma bastante positiva. Por quê? Vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Bom, aqui no Rio de Janeiro, se você comprar um eletrodoméstico, um móvel, uma roupa, um material de construção, um material escolar, uma fantasia de carnaval, você vai pagar quase 38% de imposto no preço do que você comprou. Tipo assim, você pagou na fantasia R$ 138, pagou R$ 100 pela fantasia e 38 foram acrescidos ali, o valor de 38 foi acrescido a título de impostos naquele preço. Preço final, 138. Entenderam? É 38% por dentro, quase 28%, perdão, 38% por fora, quase 28% por dentro. Se o preço fosse 100, seria quase 28 de imposto, 72 do preço. Né? É uma tributação muito alta, muito elevada. E a reforma tributária, a alíquota definida, aprovada na lei complementar, reduz essa alíquota para 26,5%. Então vai diminuir de 138 para 126,50? É possível. Não vai reduzir amanhã, imediatamente. Por quê? A reforma não entra plenamente. Ela entra uma parte apenas em 2027, vai reduzir um pouquinho, depois vai entrando mais a partir de 2029, vai reduzindo mais um pouquinho a cada ano, e ela entra plenamente em janeiro de 2033, quando sim, é provável, é esperado que a nova estrutura tributária criada no Brasil com IBS e CBS traga no conjunto da sociedade uma redução no custo de vida e no preço dos bens e serviços. Isso sim, por conta da captura de parte da economia subterrânea existente no Brasil hoje. O que é economia subterrânea? São aquelas operações à margem da sociedade, a chamada operação por fora, né? Que não está incluída na economia, que não está por dentro, que não está registrada. É provável que a reforma tributária diminua bastante esse volume de recursos fora da economia. E com isso, quando todos pagam, naturalmente todos pagam menos. Ok? E a quarta e última pergunta: há risco de aumento da carga tributária total, mesmo com a promessa de simplificação e de manutenção da carga que o governo vem apregoando aí e quem está aprovando a reforma vem trazendo para nós? É possível sim ter um aumento na carga tributária, tá? Particularmente, eu não acredito num aumento significativo, nem redução significativa. Eu acredito que na entrada em vigor da reforma não tem jeito. Você não vai conseguir migrar um modelo de tributação em 2026 de um jeito, e é um tributo só que eu troco em 22 tributos, que eu troco em 27 principalmente, tá? O PIS e a COFINS deixam de existir e o IPI deixa de existir no formato que está. E eu passo a criar a CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços, e também o imposto seletivo. O novo IPI vai continuar bem pequenininho ali. Então, não é uma mudança de toda a tributação, mas ali, naturalmente, você vai errar um pouquinho, seja para mais, seja para menos. Então, eu acredito em mudança pequena, não acredito em aumento significativo. Eu acredito em aumento pequeno e pontual, retornando em seguida, no ano seguinte, ao patamar existente atualmente.
Até porque há diversos mecanismos na lei complementar e na própria emenda constitucional definindo que a reforma tributária, a mudança, né, dos tributos atuais sobre o consumo para os novos tributos IBS, CBS e Imposto Seletivo, essas mudanças não acarretarão mexida, aumento na carga tributária que pagamos hoje. Então, algum aumento pontual? Sempre tem, mas não acredito em mudança significativa. Tá bom, turma? Tá bom, galera da Ascom? Associado da Ascom aí, equipe da Ascom. Um grande abraço. Aproveita o carnaval, né? Com alegria e também com muita informação tributária qualificada. Um abraço. Belíssima apresentação, professor. Pois é, pessoal, terminou o terceiro bloco e já já a gente retorna com o quarto bloco. Esse é o bloco da Ascom. Até já, pessoal. Tchau, tchau.